O mundo está passando por um processo de transição econômica e o Brasil está ficando para trás. Nossa economia está basicamente entrando em colapso e os governos não querem que você saiba o que eu vou falar aqui para você. Então, se você quer estar melhor posicionado com relação ao futuro do seu dinheiro, fica comigo nesse vídeo até o final, considera se inscrever no canal, porque aqui nós tratamos sobre as leis do poder e as leis do dinheiro para que você tome melhores decisões com relação ao seu futuro. Então vamos direto para o vídeo, sem corte, sem edição, sem nada, porque recentemente eu descobri um ativo, não tem muito tempo, eu descobri um ativo chamado XRP, que é uma criptomoeda, que eu acredito ser a próxima onda de riqueza do mundo, Finalizei agora 2 turmas de workshop em que a gente tratou sobre isso, galera muito feliz de descobrir que existe uma esperança paralela ao mercado convencional que nós temos hoje, longe do dólar, E estou finalizando o e-book para disponibilizar para vocês muito em breve, ele já está em fase final de edição e eu vou disponibilizar em alguma plataforma aí para você ter na íntegra tudo que eu aprendi até agora sobre XRP. Mas se você não quer esperar o e-book sair, presta bastante atenção nesse vídeo porque eu vou trazer algumas informações muito importantes para vocês sobre o que eu estou fazendo. Entenda uma coisa, o real está fadado ao fracasso. Nós não estamos crescendo enquanto economia, o governo brasileiro não está investindo no que deveria investir, os políticos não param de mamar na teta do governo, não param de sangrar o trabalhador, não param de aumentar a carga tributária e a gente está bolando uma dívida econômica gigantesca que vai colocar o real numa situação muito complicada. E para piorar a situação, agora ainda tem um rombo de 90 bilhões de reais do INSS, o dinheiro da senhorinha e do tiozinho, que estavam sendo roubados para manter o alto padrão de vida de várias pessoas. A Polícia Federal está investigando isso daí. Isso vai fazer com que ainda mais investidores fujam do Brasil. Ainda mais investidores tirem os seus dólares do Brasil e aloquem em outros mercados. Isso se nós não tivermos milionários e bilionários saindo do país, gerando uma crise ainda maior do real. Nesse cenário, a gente pode imaginar que talvez se expor ao dólar seja a melhor alternativa. Contudo, meus amigos, os Estados Unidos estão numa guerra comercial contra a China e o dólar tende a sofrer retaliações porque a China precisa de dólares e os Estados Unidos precisam das mercadorias que saem da China para os Estados Unidos. Se as mercadorias não estão mais saindo da China e não estão mais chegando nos Estados Unidos, os Estados Unidos também está passando por uma fase econômica difícil em que uma boa parte da população que revende esses produtos está passando por uma situação complicada. Então nós temos o mundo ocidental, o mundo oriental em uma tensão muito grande, guerra na Ucrânia. No momento que eu estou falando para vocês agora, a Índia acaba de atacar o Paquistão e o Paquistão já está retalhando com ataques dentro do território indiano. Então nós estamos vendo uma tensão econômica muito grande no mundo que está apontando para uma quebra do sistema financeiro, do modelo que nós conhecemos, do modo que nós conhecemos. O mundo vive uma economia de papel moeda há muito tempo. O papel moeda tem o seu valor atrelado à dívida dos países. Então você troca um título de dívida por dinheiro, você vai imprimindo dinheiro, mas depois da pandemia, a injeção de liquidez foi tão grande que agora a dívida se tornou insolúvel. Você não consegue mais pagar a dívida, os governos não são mais capazes de pagar as dívidas. E neste cenário em que investir no real, investir no dólar, investir em carros, investir em casas já não é mais viável. Afinal de contas, a taxa de juros agora está em 14,75%, que vai disparar. A inflação está cada vez maior. Para onde é que nós podemos olhar? Cara, o que eu vou fazer? Porque eu não quero estar despreparado quando essa crise bater na minha porta. Meus amigos,
Nós temos que olhar para a tendência do futuro e entender como é que os mercados vão se comportar no cenário futuro, né? E o mundo está vislumbrando uma revolução digital, em que nós vamos ter a internet das coisas, em que esse fone de ouvido vai estar conectado nesse celular, o celular vai estar ligado na rede Wi-Fi que está aqui em cima, o fone de ouvido também vai estar conectado na rede Wi-Fi, as câmeras vão estar interligadas, os sistemas vão estar todos juntos e eles vão poder ser controlados por um semicondutor, né? Para que isso aconteça, para que a internet das coisas funcione, o dinheiro não pode ser um dinheiro de papel. Precisa haver uma transição, ele precisa deixar de ser físico e se tornar um ativo digital, se tornar cada vez mais controlável pelos governos. E as moedas digitais surgem como um recurso em uma economia que está entrando em colapso. Então você tem nesses últimos períodos o governo dos Estados Unidos fazendo um movimento para adquirir não centenas, mas milhões de unidades de Bitcoin. Os Estados Unidos já recuperou 200 mil moedas de Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin ele é um ativo equivalente ao ouro pela sua escassez, né? Ele é um ativo de valor digital. Mas você tem as criptomoedas como sendo um novo modelo de dinheiro, em que pessoas como eu e você poderemos enviar e receber criptomoedas através de carteiras digitais, com o real perdendo seu valor completamente, com o dólar em cheque. O governo leva tudo o que pode e o que não pode. Naturalmente, nós vamos procurar alternativas. E na Arábia Saudita, no Japão, na China, pessoas já estão utilizando essa ferramenta como um mecanismo paralelo para fugir do governo. E no Brasil, isso vai começar a se popularizar. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que esteja falando isso aqui para você. E se você acordar no tempo certo, talvez você aproveite essa transferência de riqueza que vai acontecer. E por que eu digo que nós vamos viver uma transferência de riqueza? Porque uma vez que as moedas colapsarem, uma vez que a economia estiver em frangalhos, em que nós estivermos cada vez mais próximos de uma recessão, que não vai valer mais a pena vender produtos porque as moedas vão estar deterioradas, os governos vão precisar de uma solução. Eles vão precisar de uma alternativa. E a alternativa que Donald Trump tem trazido ao mercado é a regulamentação das criptomoedas. O que isso quer dizer? Hoje, bancos não podem negociar criptomoedas porque elas não foram reguladas pela SEC, que é a Comissão de Valores Cambiais dos Estados Unidos. Então, se você quiser investir na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores não pode te oferecer esse produto. Se você quiser ligar para uma corretora como a XP, ela não pode dizer, olha, fulano de tal, eu quero te recomendar essa criptomoeda porque ela está assim. Eles não podem fazer isso. Então, nós, pessoas físicas, podemos abrir uma carteira digital na Binance, na Coinbase. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é a tendência que eu tenho enxergado para fugir dessa loucura, né? Você abre uma carteira digital, você troca os seus reais que não valem porcaria nenhuma, né? Que, infelizmente, isso é muito triste para o nosso Brasil. Você troca seus reais por um ativo digital, por uma XRP, por uma Shiba Inu, por uma XLM. Existem N criptomoedas. Eu bato na tecla do XRP, porque a XRP é, na minha opinião, a próxima bomba, né? Eu estou acreditando muito nessa moeda, por N motivos. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês sobre a Ripple, né, que é a dona da XRP. E você vai custear essa moeda, ela vai ficar sobre a tua custódia. Você vai ser o dono daquela moeda. Quando essa crise estourar, meus amigos, que as criptomoedas forem regulamentadas da noite para o dia, bancos, instituições financeiras, Mastercard, Visa, diversas empresas, quando o Donald Trump fala assim, está regulamentado,
eles vão vender todos os seus ativos em dólar, vão vender todos os seus ativos em reais para entrar no mercado de criptomoedas. Eles vão buscar uma alternativa paralela ao dólar para fazer seus meios de pagamento digitais. E quando isso acontecer, nós estamos falando de bilhões de dólares sendo liquidados das carteiras convencionais e entrando no mercado de criptomoedas, fazendo com que esse mercado tenha um boom gigantesco, parecido com o que aconteceu com o Bitcoin. Tem um cara aí que trocou 2 Bitcoins por uma pizza, e hoje um Bitcoin vale 94 mil dólares. Será que se esse cara tivesse olhado e visto a tendência futura para o preço do Bitcoin, será que ele teria vendido esse ativo? Né? Então é muito parecido com o que eu acredito que vai acontecer. E essa é a tendência, porque o papel moeda vai acabar. Nós estamos em uma bolha de crédito sem fim, né? E aí, naturalmente, os governos vão estremecer. E se você não estiver posicionado no mercado de criptomoedas, pode ser que você perca uma oportunidade muito grande. É 100% de certeza de que o que eu estou falando aqui vai acontecer? Não, por isso faça suas pesquisas. Mas, seguindo a lógica e a tendência de investimentos para o futuro e a digitalização do dinheiro, parece que essa ideia faz sentido. Eu recomendo que você pesquise mais sobre essas moedas, XRP, pesquise sobre Ripple, que é a empresa que é a dona da XRP, antes de você tomar suas decisões. Agora, saiba de uma coisa, a janela está ficando cada vez mais curta, quanto mais as tensões aumentam. O tempo para transitar do papel moeda para criptomoedas está mudando. Analise a sua capacidade de investimentos daqui, não é para você vender tua casa, vender teu carro para você comprar uma criptomoeda. Age de maneira consciente, de acordo com a sua capacidade. Evite alavancagem, evite endividamentos irracionais para comprar criptoativos, porque esse mercado ainda não está regulado. Pode ser que as tensões diminuam, pode ser que as coisas se acalmem e a necessidade de regulamentação desse mercado tenha um prazo mais prolongado, né? Não posso afirmar com veracidade a data que isso vai acontecer. Mas enquanto não acontece, eu acho interessante trazer essa informação para você, para que você fique ligado e comece a observar o mercado cripto com olhares mais otimistas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. E eu vou avisar vocês quando o e-book sair. Tá muito bom. Fui.